Ele é membro da Academia de Ciências de Nova York e presidente da Academia Cearense de Ciências. Eu vou conversar com o professor José Júlio da Ponte. Por favor. Professor da Academia, presidente da Academia Cearense de Ciências e membro da Academia de Ciências de Nova York. Você mora em Fortaleza ou em Nova York? Fortaleza, por hora. E qual é a sua ligação com a Academia de Ciências de Nova York? Jô, em 1997, nós fomos escolhidos pelo somatório das nossas pesquisas em favor do bem-estar da humanidade como Homem do Ano pelo Instituto Bibliográfico Americano. Isso despertou, evidentemente, a atenção lá dos membros da diretoria da Academia de Nova York e eu fui convidado para assumir uma cadeira junto a essa academia. E qual é a sua especialidade? Qual é a sua especialidade exatamente, José Júlio? Fitopatologia, doença de planta, né? Estudo de doenças de planta. Doenças de... Estudo de doenças de plantas. Doenças das plantas. Das plantas, é. Não tem nada a ver com usar as plantas como remédio contra outras doenças? Não. É estudar porque a planta, como ser vivo, também está sujeita a doenças, né? Doenças causadas por micróbios, ou seja, fungos, bactérias, vírus, nematóides. E nós, então, estabelecemos um trabalho em favor do restabelecimento dessas plantas, ou melhor ainda, porque é melhor prevenir do que remediar, a prevenção dessas doenças, né? Inclusive, a par das nossas atividades, primeiramente junto à Universidade Federal do Ceará, como professor de fitopatologia e cientista, mais tarde nós incluímos, ou melhor, criamos uma clínica de planta. Mas olha que interessante, isso é um ramo bem desenvolvido no mundo afora, assim, de pessoas que são médicos das plantas, digamos? A fitopatologia existe desde os meados do século passado, né? Agora, a clínica de planta é uma inovação nossa. Não existia nenhuma clínica de planta particular, a não ser um serviço de clínica de doença de planta inserido dentro do contexto da universidade. Mas você tem um atendimento você tem um pronto-socorro de plantas? É o seguinte, nós raciocinamos o seguinte, tem clínica para gato, tem clínica para cachorro, tem clínica para beleza. Por que não ter clínica para planta? Então, nós estabelecemos, criamos uma clínica de planta e atendemos em domicílio como se fosse ambulatorial, né? Quer dizer, a pessoa tem uma planta doente, traz aquele órgão afetado, pode ser um fruto, um ramo, uma folhagem, etc., leva até lá. E então nós estudamos, diagnosticamos e emitimos um laudo. Né? Dizendo o que é que se trata, quais são as medidas de controle. E o outro sistema é aquele feito na própria localidade, quer dizer, o atendimento em loco. Eu me desloco até lá, verifico o que é que está ocorrendo, é melhor, é mais cômodo, porque aí eu vejo o contexto geral, né? Vejo a planta, eu conheço de perto o patógeno e todas aquelas condições físico-climáticas que estão ocorrendo ali. Enfim, o meio ambiente. Você dá aula há quanto tempo? Na Universidade Federal do Ceará, eu dei aula durante 44 anos. Você já deu aula até para as coisas mais estranhas, insólitas? É verdade. Para quem, por exemplo? Um jumento. Deu aula para um jumento, Zé Júlio? Como é que foi? Eu já tive muito aluno jumento, mas jumento aluno foi a primeira vez, né? Aconteceu que foi um fato inusitado. Eu, professor da Universidade Federal do Ceará, da Escola de Agronomia da Universidade Federal do Ceará. Então, em Mossoró, Rio Grande do Norte, criaram a Escola Superior de Agricultura de Mossoró. Na época, não tinha professor da minha especialidade. Então, o doutor Vantan Rosado, meu amigo particular, pediu para eu dar o curso de fitopatologia aquele ano, foi em 1977, enquanto eles contratavam um professor. E eu fui, até graciosamente, ganhando apenas uma ajuda de custo para transporte e alimentação. Dei a primeira aula, por sinal, uma aula bem cuidada, eu
ponho nas minhas aulas, eu coloco as letras dentro de pautas, para não ficar aquele negócio subindo e descendo, né? Interessante. E outra mais, e venho com antecedência e já faço o quadro negro, estabeleço tudo ali. Você chega antes? Chego antes, 10 minutos antes, já ponho o quadro todo preparado e uso uma alternância de cor. Uso o giz branco, o giz amarelo, o giz vermelho. Então, dá aquela conotação. Como é que você tem um método que tem um nome curioso? Como é que é? É o striptease. O método striptease de ensino. Porque eu faço aquele quadro todo bordado, todo bonito. Então, o que é que antes que os alunos cheguem, eu faço uma recoberta, cubro todos aqueles itens com folhas de jornal. Ou então papel de embrulho. E à medida que eu for falando, por exemplo, item 1, introdução, eu retiro aquele papel, descobre só o item 1, a introdução e algumas considerações abaixo. Depois parto para o item seguinte e vou descortinando passo a passo. Porque se eu mostrar o quadro negro toda uma vez, o aluno fica já prestando atenção o que vai acontecer lá adiante. Porque, qual a razão daquilo? E eu acho que todo aluno, mesmo acadêmico, mesmo adulto, dormita nele, uma criança, né? Um jovem, um adolescente, ele gosta de coisa bonita, né? Claro. Coisa bem feita, bonita. E foi uma aula dessa que eu dei em Mossoró, logo a primeira. E o jumento? Pode, à vontade. Obrigado. Vamos saber a história do jumento na aula. Ao fim da primeira aula, os alunos, uma delegação, uma comitiva, foi até a mim. Professor, nós tínhamos conhecimento de sua fama, de grande professor, realmente a sua primeira aula demonstrou isso. Mas, por outro lado, nós sabemos também que o senhor reprova muito, professor reprovador, e nós estamos aqui para pedir que o senhor modere, né? Não vá com tanta sede, não, enfim, baixe o nível. Porque aqui é uma escola do interior, de Mossoró. Aí eu digo, olha, eu vou fazer questão de não ter ouvido essa proposta. É uma proposta ridícula. Não interessa a localidade, seja na capital, seja no interior, é uma escola superior. Se eu fizesse isso, baixasse o nível, eu estaria me comprometendo e comprometendo a vocês para um futuro. Vocês enfrentarem um concurso público. Naturalmente, não iria com aquele mesmo nível de outros alunos, meus alunos, por exemplo, lá de Fortaleza. Claro. De modo que o nível vai ser o mesmo. Primeira avaliação, Jô, foi um desastre. A melhor nota foi um 4. Aí seguiram 65, 62 alunos. Seguiram 3 infrações, 3,5, 3,2, 2 infrações, 1, etc. E 0 até 0, tinha uns 10 0. Não. Então, eu concentrava minhas aulas todas na sexta-feira para não conflitar com meus dias de magistério lá na Universidade Federal do Ceará. Então, eu ia na quinta-feira à noite, dava minhas aulas durante a sexta e retornava a Fortaleza. Na semana seguinte, a divulgação das notas, qual foi o meu espanto? Quando eu entro na classe, está um jumento. Classe toda vazia, amarraram um jumento no pé do meu birô. Aí eu olhei, e sabe uma coisa, eu vim aqui para dar aula, vou dar aula desse jumento. Fiz então o quadro, o jumento olhava, atencioso. Aí eu mandei brasa, falando alto, falando com empolgação, e o jumento atencioso. Os alunos foram chegando, mas ninguém entrava. Ficaram na porta, brechando, outros na janela, e eu só ouvindo os comentários. É um CDF, isso é um cientista maluco. Aí não adiantou nada, tá dando aula pro jumento. Tá adiantando a matéria, e aqueles comentários e tudo. E eu empolgado com o jumento, a atenção dele, filho. Atenção. Que para nós só tinha um temor. Eu digo, se esse jumento tiver, de repente, um furor erótico, e descortinar aquele fumo dele, aí eu meto o pé na carreira, não vou ficar aqui, uma desmoralização total, né? Mas graças a Deus ele comportou-se direitinho. E nem fez aquela defecação de que nos falou o entrevistado anterior, né? Não, ele, afinal ele não está representando de teatro, né? Estava na aula. Então não precisou fazer cocô no meio da sala. Ele não tinha lido Arthur ainda, não, por isso? Não tinha, com certeza não. Você... Bom, aí terminou só finalmente. Quando terminou a aula, fui até o jumento, alisei a crina, uma moral lá em cima, né? Eu digo, olha, meu amigo, muito obrigado pela atenção dispensada. Fazia tempo que eu não via aqui em Mossoró um aluno tão atencioso. Agora, sem querer abusar de sua boa vontade,
permite-me fazer um pedido. Avisa aos seus colegas, estão lá fora, que na próxima semana haverá aula de recuperação. E, aliás, a prova de recuperação. E a matéria é só esta aqui, que está no quadro. E eu saindo, e era a turma pulando janela, porta, escoriações generalizadas. Por quê? Porque logo em seguida a mim, viria outro professor apagar o quadro. Ia apagar tudo. Aí, pô, eles perdiam o fio da minha aula. Aí aprenderam a lição. Foi uma aula sensacional, talvez a melhor da minha vida, né? Você é um dos... Pelo menos com uma classe atenta. Atenta. Aluno único. O professor, você é um dos grandes combatentes dos agrotóxicos. Se usa muito agrotóxico no Brasil? Demais, foi demais. Uma revelação assustadora que nos faz a ONU. O Brasil é o terceiro maior consumidor de agrotóxicos do mundo. E não por mera coincidência, é o terceiro também em mortalidade por câncer. E não é o câncer, não é a única doença determinada por agrotóxico. Né? Vem uma série de outras. Né? Você disse que até atrofia testicular... Olha, a ONU refere-se a isso. Então, a cirrose hepática, o distúrbios neurológicos irreversíveis, em muitos casos, distúrbios circulatórios e impotência e esterilidade sexuais. A ONU cita que o agrotóxico pode causar atrofia testicular. Olha só. Que é um só. ponto assim, mas será possível? Mas depois me contaram a história que me contou, não mente, de um cidadão residente lá em Tianguá, no Ceará, fronteira com Piauí. Então, esse cidadão, ele era possuidor de um saco, testículos imensos, razão porque era chamado João Barrão, em alusão aos culhões, se você me permite, do pouco, né? Permito. Então, o João Barrão começou a ficar obeso, um tanto obeso e tudo. E passou a usar uma dieta à base de tomate, à base de repolho, à base de... Enfim, legumes. Essas molduras, essas verduras folhosas. Pois não é que ocorreu isso? Ele era chamado João Barrão, dentro de pouco tempo, uns 6, 7 meses, os testículos diminuíram tanto que ele passou a ser chamado de João Bola de Gude. Era aquele grãozinho, aquela coisa. E o pior, João, é que em vez de João, passaram a chamar de Joana. Quer dizer que realmente o agrotóxico é perigoso. Você criou um feijão em laboratório? Então, só concluindo aqui a história. Do testículo. Nós temos duas vertentes do testículo, não. Eu fiz duas vertentes? Duas vertentes de nossa linha de pesquisa. Uma, a criação de variedade resistente. E outra é o uso de defensivos naturais. Então, vamos ao primeiro caso, consoante a sua indagação. O material chegou aqui? Chegou o material, não é? Alex? Não. Cadê? Tá aqui. Isso. Vou mostrar, tá aqui. Por favor. Recolher isso aqui um pouquinho. Muito bem. E este aqui, eu finalmente. Olha, este feijão, esse ruivo, feijão vermelho, marrom, ele é altamente produtivo. A variedade, chamada variedade de feijão. Feijão que me refiro é o feijão de corda, o feijão fradinho, o feijão... É o Vigno unguiculata, não é o feijão mulatinho. Então, esse feijão, essa variedade por nome 40 dias, ela é altamente produtiva, mas em contrapartida é altamente suscetível a doenças. Sim. Justo o segmento da minha competência. Né? Com esse branco, Jô, ocorre exatamente o contrário. Ele é de baixíssima produção, mas em contrapartida resistente. É um feijão rústico, imune ou altamente resistente à maioria das doenças que afetam o feijão de corda. E o feijão? Aí, resultado, eu resolvi fazer um cruzamento na esperança de juntar numa terceira variedade a produtividade do marrom com a resistência do branco. E eis que obtive isto. Só que ele ficou fraco como um
e pouco produtivo como o outro? Não, ou ele herdou as qualidades? Herdou as duas qualidades, altamente produtivo, produz 1.800 quilos por hectare, quando o paternal, o marrom, produz 1.200. Então, né, produz mais ainda. Produz mais ainda. E é imune também? Imune a nematóide, por exemplo, aos vermes que atacam planta, resistente a determinadas viroses. E já está sendo plantado Nós estamos na fase final de melhoramento, que é exatamente a fase de uniformização do tamanho do grão. Ele ficar tudo uniforme, tudo do mesmo tamanho e tal. E eu falando isso para um agricultor, aí vem uma piadinha ligeira aqui, mas um fato ocorrido. Aí eu disse, o agricultor chegou para mim, doutor, aconteceu isso lá na nossa propriedade. Eu digo, pelo amor de Deus, quer dizer que a minha pesquisa não tem originalidade. Apareceu um feijão preto, feijão de corda preta, que não existia até então, né? Aí ele disse, não, mas não foi em feijão, não. Foi um rapaz residente lá na nossa comunidade, ele, como esse feijão seu, vermelho, ele é todo vermelhão, pelo que tem o apelido de porca-ruiva. Pois não é que a porca-ruiva comeu a Maria Brancosa? Aí, resultado, apareceu um preto. Aí ele perguntou, deu zebra, doutor? Eu digo, então, depende. Se esse preto vai ser tão produtivo quanto o meu feijão, está dentro da lógica, está dentro do raciocínio, né? A combinação valeu. Isso aqui o que é? Nós verificamos que o extrato da mandioca, por exemplo, a mandioca, quando vai ao engenho para a produção da farinha, a raiz de mandioca é descascada e prensada, né? Então, a massa já semi-seca é levada para o forno e dali sai a farinha. Sobra, todavia, isso daqui. Isso é chamado manipoeira. Em linguagem indígena, significa mani, mandioca, poeira, o resto da mandioca. Sem qualquer aproveitamento, isso é descartável e tal. Então, verificamos em nossas pesquisas que é um excelente inseticida. Excelente inseticida, a par de ser também um adubo foliar. Quer dizer, no momento em que você está pulverizando uma determinada cultura para combater uma praga... Está fazendo as duas coisas. Aí automaticamente você está adubando a planta, eliminando aquela praga e adubando a planta. Muito bem. Eu conversei aqui com... Só um minutinho, só para chegar aquele pauzinho aqui. Vamos chegar lá. Então, Jô, mas isso não é perfeito, é perecível. Dentro de 3, 4 dias perde a eficácia em função da fermentação. E eu e a minha mulher que está ali, que também é pesquisadora, né? Tudo bem? Resolvemos partir para uma outra. Quer dizer, fazer a mandipoeira em pó. Não tem o leite em pó? Por que não a mandipoeira? E nós conseguimos isso. Está em fase de reconhecimento de patente. Para ser pulverizada também. Isto. Só com detalhe, você precisa de 100 litros de mandipoeira, por exemplo, para proteger, pulverizar 1 hectare de uma determinada plantação, por exemplo, de cajueira, não. Então, para você fazer o mesmo trabalho, naquele mesmo hectare de cajueira, não, basta levar 2 quilos da manipoeira em pó. Manipoeira em pó, então, que seja o grande inseticida. Eu conversei com o professor José Júlio da Ponte, presidente da Academia Cearense de Ciências e membro da Academia de Ciências de Nova York. Obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta.